No Oriente Médio, o Irã acusa o Catar de capturar e deter 3 pilotos. Segundo o Teherã, os militares participaram de uma operação contra uma base americana no país. O Catar nega essas acusações. Também temos ataques do grupo Houthis, que fecharam um porto do Iêmen no Mar Vermelho. É o Américo Martins, nosso analista de internacional, que dá esse panorama aqui pra gente. E também, né, Américo, a partir desses fatos recentes, o quanto que negociações no Oriente Médio para pôr fim a esse conflito se tornam ainda mais distantes. Pois é, Carol, essas negociações já são muito difíceis, já estão muito distantes. Estados Unidos e Irã não conseguem progredir na possibilidade de negociações. Lembrando, inclusive, que amanhã oficialmente vai completar os 60 dias daquele cessar-fogo inicial entre Estados Unidos e Irã. Tinha sido um cessar-fogo que foi anunciado para durar justamente 60 dias e depois poderia ser renovado, mas ele foi completamente ignorado. E a gente tem agora esses dois movimentos, essas duas informações que não ajudam em nada a qualquer tipo de negociação. Em primeiro lugar, o Irã acusou formalmente o governo do Catar de estar mantendo como prisioneiros 3 pilotos de caças iranianos que foram derrubados no dia 2 de março, no terceiro dia dessa guerra. Segundo as autoridades do Irã, existiam 2 pilotos, 2 militares em cada um dos 2 Su-24, que são jatos de fabricação russa, que foram derrubados pelo Catar. Um dos pilotos morreu, mas os outros 3 militares, segundo o Irã, teriam sido capturados pelo Catar, continuariam presos por esse país, que tem tentado, inclusive, ajudar na negociação entre Estados Unidos e Irã, e estariam incomunicáveis os prisioneiros. O Irã chegou a escrever, inclusive, formalmente uma carta aberta à Cruz Vermelha Internacional, pedindo para que os representantes da Cruz Vermelha tentassem contato com esses 3 pilotos. O governo do Catar nega terminantemente que tenha qualquer iraniano como prisioneiro de guerra. Diz que, de fato, os 2 aviões foram abatidos, que um piloto não só morreu, como os restos mortais foram retornados ao Irã e que eles tentaram contrato com os outros 3 militares, mas nunca obtiveram nenhuma resposta. Então, uma disputa aí, pelo menos de narrativas, entre o Irã e Catar sobre o destino desses 3 militares iranianos. Se o Irã mantiver essa posição e se de fato o Catar estiver mantendo esses pilotos como prisioneiros, tudo fica muito mais difícil. Lembrando que o Catar é um dos países muito próximos dos Estados Unidos, no Oriente Médio, e tem tentado mediar as conversas entre Washington e Teherã. E o outro movimento que também complica a situação de uma forma geral no Oriente Médio e mostra como esse conflito pode escalar muito além de um embate direto entre Estados Unidos e Irã, foi a decisão das autoridades do governo do Iêmen de fecharem completamente um porto no país, o porto de Mocha, porque ele tem sido constantemente atacado pelos rebeldes Houthis. Segundo as autoridades do Iêmen, e a gente lembra que os Houthis controlam uma boa parte do país, segundo as autoridades dessa outra parte que não é controlada pelos Houthis, pelo menos 25 mísseis foram disparados nas últimas semanas contra o porto, matando pelo menos 7 pessoas. Os Houthis vêm inclusive ameaçando atacar navios no Mar Vermelho, tentando fechar inclusive o estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica, e inclusive com informações de que eles gostariam de acertar especialmente navios da Arábia Saudita. É a possibilidade aí desse conflito se expandir ainda mais pelo Oriente Médio, Carol.